Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e pelo privilégio de poder estar na Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos privilegiados. Privilegiados, meu Deus, por ter acordado nesta manhã de sexta-feira, com saúde, com autonomia. Meu Deus, para fazer tudo aquilo que fizemos, meu Pai, e para fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos. Obrigado. Eu oro e peço ao Senhor nesta manhã unção, poder, direção, conduzimento, que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã, meu Deus, a unção de cura, a unção de libertação, de transformação, porque está escrito que o Senhor é o Deus que sara, está escrito que o Senhor levou na cruz todas as nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E cremos, ó meu Deus, no Teu poder. Eu peço, meu Deus, nesta manhã, que o Senhor abençoe e honre a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que acordaram cedo para buscar ao Senhor, para estar, meu Deus, na Tua presença. Pessoas que acompanham, meu Pai, à distância pela transmissão, que se organizaram para assistir. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que a Tua unção seja derramada sobre a vida de cada uma delas. Meu Pai, que o Senhor possa encontrar no coração delas, meu Pai, a sinceridade, essa entrega, esse compromisso, meu Deus, de buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui porque sabemos que aqui é o melhor lugar. E somos gratos, meu Deus, por ter essa lucidez para poder fazer essas escolhas de buscar no melhor lugar, que é o Senhor, que é a Tua presença, que é a Tua casa, e fazer tudo aquilo que o Senhor tem dirigido a nós para fazer. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, fale aos corações do Teu povo, e que todos possam sair daqui ricamente recompensados e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre a minha vida. Diga, eu creio, eu governo. Diga, eu creio, eu governo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por um momento, por gentileza. Essa manhãzinha fria, né? Como diz, né? Gostosa para buscar a Deus, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, você que está com a Bíblia, ou você que vai anotar, aqui em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, repete comigo, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o quê? O sucesso. É um versículo muito bonito, não é? É uma leitura que traz uma reflexão e nos leva a pensar muito acerca de muitas coisas acerca da vida. Talvez resultados infrutíferos, situações que você hoje olha e entende que poderia ser melhor, mas o tempo todo, você que tem tido esse zelo, esse cuidado com a sua vida espiritual,
assistindo os programas, fazendo as suas orações, as suas declarações poderosas, lendo, mantendo o ritmo da leitura da Bíblia diariamente. Você certamente tem entendido a importância, repete assim comigo, de cooperar com Deus. Você tem entendido isso. E eu creio que é nesse processo que cada um consegue atingir aquilo que Deus espera, cada um com a sua proporção. Nós vemos pessoas na Bíblia com um crescimento explosivo, decisões imediatas, decisões radicais, indo para um outro nível, para um outro patamar, em um período de tempo muito curto e muito rápido. É ou não é? Nós vemos isso. E hoje não é diferente. Você vê que muitas pessoas, por mais que tenham esse respaldo bíblico e todas essas direções e instruções acerca da palavra, para que ela pode viver um ano abençoado, alcançar realização de sonhos, de projetos, o cumprimento da palavra na sua vida, muitos ainda vivem com aquela mentalidade que Deus vai fazer tudo por ela e para ela, sem que ela tenha que fazer alguma coisa. A mentalidade de muita gente hoje ainda não mudou. Sabe qual que é a mentalidade de muitas pessoas? Todo mundo me deve. As pessoas têm que fazer alguma coisa por mim e para mim. Eu não estou em determinado lugar porque tal pessoa não me ajudou, não me favoreceu, porque ninguém fez por mim. É tão interessante isso, porque certamente vocês aqui, quem aqui tem o hábito de ler livros? Tem o hábito de ler livros? Certamente você lê livros de autores, escritores que inspiram você. É ou não é? Talvez do seu nicho, da sua área de atuação, quem é advogado, quem é médico, quem é nutricionista, quem cuida da área da saúde, sempre tem ali um mentor que fala acerca do seu nicho, e talvez você tenha ali uma certa admiração pelo resultado que aquela pessoa chegou. É ou não é? Mas vamos lá, ele não é uma pessoa? Ele não chegou lá? Assim como nós vemos nas Escrituras, uma boa parte de todas essas pessoas, uma boa parte não, todas elas, foram tiradas do nada. Eram pessoas que não tinham nada. Eram pessoas que não tinham ali, como a própria bispa hoje. Quando muitas pessoas olham, hoje as pessoas que vêm de fora, outros líderes, pessoas que convidam ela para rádio, TV, para tantos outros lugares, para ministrar em tantos lugares, a primeira coisa que eles falam, pergunta se ela, aonde ela fez a faculdade de teologia, o que ela fez, ou isso, aquilo outro, e tantas coisas. Ela é uma referência, não só para nós dentro da igreja, mas fora da igreja, e não só no país, mas fora do país. Aí quando você olha de uma forma assim, bem mais a fundo, com base naquilo que ela fala nos programas, aquilo que ela fala aqui no altar, nos testemunhos que ela já contou, que ela mal terminou os estudos. É ou não é? Já ouviu ela falar sobre isso? Mal terminou os estudos. Teve sérios problemas com casamento, com os filhos, na vida financeira, com tantos enfrentamentos e tantas situações. E era ali certinho, certo. Aquela pessoa que já estava assim, todos aqueles que não acreditavam nela, na torcida que não desse certo, para dizer assim, falei que não ia dar certo,
Falei que a Cleo abriu igreja e é mais uma igrejinha. Falei que é aquela igrejinha lá do Brás. Falei. Quantas pessoas? Quantas? E sabe, essas mesmas pessoas não conseguem passar um dia, não conseguem ter um dia produtivo se não assistir o programa dela. Pessoas que constantemente ligam, mandam mensagens, enviam cartas, chega por intermédio de um ou de outro, pedindo perdão pelo que falou, e ela muitas vezes nem sabe o que a pessoa falou. Você está conseguindo entender? Nem sabe. Não, mas eu quero que a senhora saiba, porque Deus sabe. E isso está trazendo um peso para a minha vida. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que se você cooperar com Deus, independente quem foi, o que foi o seu histórico, o seu passado, os resultados improdutíferos, uma vida infrutífera, Deus pode torná-lo grande e forte. Deus pode colocar você em lugares altos, em lugares de honra. Mas o que é cooperar com Deus? Você já viu uma prova de triatlo? Quem sabe o que é triatlo? É uma prova que você, se eu não me engano, é natação, corrida e ciclismo. Os extremos dos extremos, não é? Natação, a corrida e o ciclismo. São 3 pessoas. Normalmente, um faz uma parte, um faz outra, e outro tem essa modalidade. Um faz um ponto, e chega um que vem dar continuidade ao outro, ou a mesma pessoa faz as 3 coisas. Leva a um nível de exaustão extrema. Um nível de exaustão extrema. A pessoa leva o seu corpo, a sua mente, a condição, às vezes, do clima, o psicológico abala, e tantas coisas ao extremo, por um objetivo, por um resultado. E quando nós nos colocamos nessa condição que estamos agora, de buscar a Deus, de viver uma realidade totalmente diferente da qual vivemos, nós sabemos que Deus vai exigir mais de nós. É ou não é? Deus vai exigir mais de nós. E o que Deus exige mais de uma pessoa? É correr? Nadar? Pedalar? O que Deus exige mais de nós? Obediência, oração, fidelidade, generosidade, o conhecimento da palavra. O bispo Fernando falava ainda na segunda-feira, quem estava, ouviu ele falar, quem não estava, tem a oportunidade de assistir o culto, está no canal do YouTube, sobre nós nos tornarmos peritos naquilo que fazemos. Peritos. Eu sou um cristão, você é um cristão, eu sou um crente, não é assim que nós falamos? Você não é crente, cheio de Deus, é assim que as pessoas falam, um cristão cheio de Deus. Que cristão é esse que não ora? Que cristão é esse que não conhece a palavra? Que cristão é esse que não vigia? Que cristão é esse que não conhece? Porque é muito fácil você hoje digitar no Google ou qualquer lugar aí, você encontrar um versículo, talvez com uma tradução diferente, que tem uma representatividade, que tem um peso, que tem ali, esse versículo, eu vou colar nas minhas redes sociais. Ok, você vive ele? Você vive ele? Não é as pessoas que colocam lá para perdoar uns aos outros? Mal ele perdoa quem está em casa. Mal ele perdoa aquela pessoa que talvez ele está magoado, chateado com ela há anos e carrega aquela miséria dentro dela.
Pastor, mas o que tem a dizer essa palavra aqui? Se o machado está cego e a lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Tem muita gente dentro da igreja que poderia estar vivendo muito mais do que estão vivendo. Você está conseguindo entender? Tem gente que está dizendo assim, pastor, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Talvez você ainda não entendeu que você poderia estar vivendo muito mais do que você está vendo. Olha que interessante, a bispa leu isso aqui no domingo, e isso aqui eu ainda ouvi, eu tinha lido ainda antes, ainda ela falou, e ainda toda vez que a gente lê, a gente tem a mente da gente abre para isso. Abraham Lincoln disse, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o machado. Olha que coisa interessante. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado para cortar a árvore. E aqui nós lemos, agir com sabedoria segura o sucesso. Você vê que hoje é muito comum, você vê pessoas fazendo mentorias, participando de convenções, eventos, procurando mentores, consultores e tantas coisas tem por aí, para que ela tenha um resultado ainda mais expressivo. E é interessante o quanto isso funciona. Sabe por quê? Porque muitos conseguem ver coisas que não estavam vendo, e conseguem entender coisas que não estavam entendendo, e conseguem atingir o objetivo com muito mais facilidade, assim como a própria bispa disse ainda no final do ano passado, que muitas pessoas iriam viver resultados, mais resultados com menos esforço. Lembra disso? Mais resultado com menos esforço. E quando nós lemos esse versículo, não tem como fugir disso. Você vê que a pessoa passa muito tempo sacrificando, se empenhando e fazendo muita coisa no braço. No braço. Mas o tempo que ela passa orando, declarando, meditando, se aprofundando em Deus, não dá a ela ali nem muitas vezes 10% daquilo que ela precisa para aquela batalha, para aquela guerra, para aquele desafio. Você está conseguindo entender? É uma preparação. É uma preparação. Repete assim comigo, o Ministério Mudança de Vida está indo para uma nova fase, um novo nível espiritual. Diga eu, coloca a mão no teu peito, diga eu, não vou ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Para isso, você tem que entender que é necessário você intensificar. Pastor, mas eu já oro. Então ore mais. Ore mais. Porque talvez você está com essa mentalidade. Eu não sei se você tem essa sensação de às vezes estar fazendo as coisas e você achar que não vai dar conta. Por tanta coisa. E o tamanho das coisas. E muitas vezes você lutar contra você mesmo, mediante as situações. Não estou dizendo que é uma incredulidade, você está conseguindo entender? Não é uma incredulidade, estou dizendo, eu sou incrédulo, não, eu estou aqui porque eu creio, sim. Como nós vemos o próprio Davi, muitas vezes com medo mesmo, indo para a guerra. Como nós vemos o próprio Gideão, como nós vemos tantos outros homens que estavam ali,
O próprio Davi mesmo, em muitas situações de guerra, ele orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus ajudasse ele, já ali, após ter tomado decisões, após ter tomado aquela atitude, após ter encarado os inimigos, pedindo ajuda. O próprio Neemias, naquela restauração dos 52 dias, todos os dias, Senhor, dá a força que eu preciso, dá a direção que eu preciso, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. É bíblico. A Bíblia diz que o Senhor sustenta e Ele ajuda. O Senhor sustenta e Ele ajuda. E esse cooperar com Deus é mais assim, só para você entender, porque quem faz tudo é quem? Não é Deus quem faz tudo? Ele faz tudo. É isso. É essa entrega, esse nível de comprometimento que nós precisamos ter com Ele, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Na minha vida. Eu esses dias não, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava mexendo em algumas coisas, eu precisava de um documento para uma situação, e eu estava procurando tal, e estava em umas caixas, e eu encontrei um projeto meu lá quando eu estava em São José do Rio Preto. Eu falei, nossa, nem imaginei que eu tinha esse papel ainda. Eu falei assim, nem imaginava que eu tinha esse papel ainda, o encartezinho tal, algumas anotações. E lá estavam algumas coisas que eu coloquei na época. E eu falei assim, meu Deus, como era pequeno. Você está conseguindo entender? O que eu pedi na época, com aquilo que eu estava buscando naquele momento, era pequeno. E, só para você entender e ter uma dimensão, que toda vez que nós estamos imagine uma estrada. Aqui em São Paulo nós temos a Marginal Tietê, tem a Marginal Tietê, tem a Expressa e tem a Local. Para quem dirige sabe o que eu estou falando. Tem a Expressa e tem a Local. Tem uma que você pode andar, acho que se eu não me engano, a 70 e a outra você pode andar a 90. Mas saindo da Marginal, logo nós entramos numa outra rodovia próxima, que é a Bandeirantes. A Bandeirantes, você pegando ela, você sabe que você pode chegar até a 120 km por hora. É ou não é? Não são níveis diferentes? Não são? Você está no nível, você desfruta de uma por conta de uma situação, outra um pouco mais, outra um pouco mais. Mas vamos lá. Tem carro que se ele passar de 100, o que acontece? Ele começa a tremer todo, porque ele não tem suporte, ele não tem estrutura, talvez é muito velho, está conseguindo entender? Ele não aguenta, ele não suporta, começa a vibrar tudo. Quanto mais 120 km por hora. Mas vamos lá, eu estou em um lugar, você está em um lugar, você vive a cobertura espiritual desse lugar, a unção deste lugar, que está indo para um outro nível espiritual. E nesse lugar você tem condições de viver, repete assim comigo, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. Você tem condições. E talvez muitos ainda não entenderem que com a mentalidade, com a maneira que tem agido, não cabe mais. Como eu mencionei para você naquela época, é como se eu tivesse a 70, então eu estava sonhando a 70 por horas. Eu não podia ir mais de 70 porque eu não tinha condições, eu não tinha recursos para aquilo. Mas eu mudei de pista. Você está conseguindo entender? Eu mudei. Opa, eu mudei, eu posso ir mais.
Mas eu não tenho estrutura para ir mais, então muda. Muda. Dê condições a Deus, para que Deus possa mostrar a você tudo o que precisa ser ajustado, tudo que precisa ser alinhado para que você se adeque a esse espírito. Você consegue me entender? Se adequa a esse espírito. Porque esse é o propósito. 2023 é o ano da unção de governo. E Deus quer levar esse povo com essa mentalidade para uma realidade, para uma visão, para uma mentalidade, para um espírito, para resultados que nunca viveram, que nunca viram. Você consegue entender? Nunca viram. Coisas que não eram comuns se tornar comum. Se tornar comum na sua vida. Às vezes as pessoas assim, olha, o país está quebrado. O que está quebrado no país é a mentalidade de muita gente. É o espírito de muitas pessoas. São aquelas crenças limitantes que têm travado muitas pessoas. Se o país estivesse quebrado, por que tantas pessoas do exterior querem investir no país? Por que acreditam tanto no país? Eu estou fazendo um curso, e é interessante que ainda esses dias eu descobri algo que eu não sabia, eu fiquei assim, eu falei assim, cara, olha como que é a visão das coisas. No país tem várias redes sociais, certo? Tem TikTok, Instagram, tem outras redes que talvez eu não conheça, que a gente tem, toda hora está uma aparecendo por aí. E muitas dessas redes sociais são criadas e foram criadas e compradas e desenhadas como se fosse uma arma de guerra. Como assim uma arma de guerra? Existe uma estratégia por detrás de um algoritmo que faz uma seleção setorial, ou seja, só o Brasil, um exemplo, e então tudo quanto é tipo de conteúdo besta, piada, palhaçada, que não acrescenta, que não agrega, vai aparecer para essas pessoas. Bombardeando, levando a mentalidade daquelas pessoas, só vê aquelas coisas que não acrescentam, só vê coisas ali, e aí, de uma certa forma, o que vai acontecendo com o espírito dessas pessoas? Com a mentalidade? Vai diminuindo. E lá fora, você vê que existem conteúdos nas redes que acrescenta, que tem coisa que agrega, tem coisa lá fora. E aí por isso que você vai para um lugar para o outro, você vê que a mentalidade, um exemplo, do americano é diferente do brasileiro. De alguns. É diferente. Porque a massa está sendo levada. Você está conseguindo entender? A massa é levada. E é por isso que você tem que entender que todas as vezes que há esse mover, você não pode ficar de fora. Porque é Deus querendo tirar aqueles que literalmente se colocaram à disposição de viver algo a mais em Deus. Não aqueles que estão ali vivendo uma vida limitada. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas grandiosas em você, por intermédio de você. E é importante que você coopere com Ele. Porque assim, hoje é uma coisa assim, as pessoas querem tanto, querem tanto, querem tanto, querem tanto, querem tanto. Esses dias eu perguntei para alguém, olha, você quer isso, isso, aquilo, eu quero. Falei, você está determinado? Estou. Você está focado? Estou. Você orou hoje? Não, hoje não deu tempo. Aí, tudo bem, você não orou, não deu tempo, talvez saiu correndo, fez alguma coisa ou outra, mas o que você fez? E essa pessoa inocentemente disse assim para mim, não, é que eu gosto de assistir um programa, eu gosto de ouvir um cara que conta piada, inclusive é legal, ó, o nome dele é esse, aquele, e eu passei, eu falei, então inclusive você foi.
do seu trabalho, da sua casa ao seu trabalho, com mais de 2 horas, ouvindo esse cara, não ouviu o programa, não ouviu o culto, não fez nenhum tipo de investimento na sua vida espiritual, e ainda você quer chegar a esse nível? Eu quero. Tudo bem. Aí não parou por aí. Eu falei, como foi o teu dia? Meu dia foi uma desgraça. Falei, por que foi uma desgraça? Cheguei atrasado, levei uma bronca do meu encarregado, quase perdi a cesta que eu recebo. Olha só, quase perdi. Algumas coisas que eu fui fazer naquele dia não deram certo porque eu estava preocupado com aquela bronca que eu havia acabado de tomar, que a minha cabeça estava ali pensando naquilo, e eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia ir, e aí eu fui cobrado, eu tinha que entregar água até às 11h30, eu não consegui entregar, fui entregar depois do almoço, e aquilo atrasou, aquilo foi isso, eu já fiquei nervoso, aí veio alguém e eu já discuti com aquela pessoa, e aí aquilo já gerou uma outra situação. Moral da história, quase que aquele dia eu fui mandado embora. Ele dizendo assim, e eu falei, isso aqui é coisas grandes. Vivendo uma vida sem propósito. Vivendo uma vida sem propósito. Quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu aprendi, na época era feito um trabalho na igreja, de você trazer os documentos que você tinha, e era passado, mergulhava numa taça que tinha, e consagrava aquilo, e ia e declarava. E eu lembro que na época ainda se tinha um envelope de oferta pequeno e tinha um grande. E sempre com aquela visão, Senhor, eu sou grato pelo meu dízimo, mas eu sempre, nunca, na época que eu comecei, antes de começar a trabalhar, não tinha nem dízimo, não tinha condições. Eu andava com envelope, e eu colocava no envelope o meu nome, e já colocava um valor a mais ali do que eu queria dizimar. Então o salário mínimo era X, eu lembro que o salário mínimo naquela época era R$220. E eu colocava ali que eu ia dizimar R$400, na época. Então eu colocava ali, naquele envelope, que eu ia fazer aquela oferta, que eu ia dar aquele dízimo. Aquele era o meu dízimo. E quando eu passei a trabalhar, eu já dava o meu dízimo além do que eu recebia. Sempre ali, almejando e vendo Deus fazendo, trabalhando na minha vida. Eu aprendi. E eu passei a declarar. E foi uma coisa tão interessante que eu entrei em uma empresa para trabalhar, que não tinha ali não era uma empresa grande, mas Deus me honrou de uma forma tão grande naquele lugar. Deus me honrou de uma forma tão grande. Eu fui tão abençoado naquele lugar, que às vezes as pessoas falam, não, você viu isso, viveu aquilo outro, vivi. Por intermédio do que Deus fez na minha vida. Mas hoje eu sei que eu não quis ficar naquela condição porque eu estava aprendendo. E eu via, e eu ouvia, e aprendia, e praticava aquilo conforme eu estava recebendo. Você está conseguindo entender? Eu praticava, e eu passei a viver aquilo. E eu ainda dizia, tinha gente ainda que já estava assim, há um bom tempo nesse lugar, nessa empresa, nesse lugar, dizia assim, olha, mas o que você está fazendo? Nada. Mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está fazendo alguma outra coisa fora? Não. Mas o que você faz? Onde você vai? Eu falei, eu dizimo, na época eu ainda falava assim, não, eu dou dinheiro na igreja, eu dou parte do meu dinheiro na igreja. Eu não falava com essa expressão, que eu não tinha tanto ali, mas eu dou parte do meu dinheiro na igreja. Eu dou para Deus o meu dinheiro. E Deus cuida do meu dinheiro, Deus cuida da minha renda, Deus cuida daquilo que vem para as minhas mãos. Deus me abençoa. Pessoas me favoreciam, pessoas me abençoavam, coisas vinham até mim de uma forma assim que eu não entendia aquilo naquele momento. Você consegue entender? Mas eu sei que era essa prática. Mas assim, Deus, repete assim comigo, Deus, Ele me dá condições para crescer na esperança, na confiança, que eu, o quê? Cresça. Que eu aprenda, que eu entenda, porque eu sou cooperador de Deus.
Ele espera que eu entenda. Ele espera que eu absorva, que eu entenda que aquilo que Ele está fazendo é Ele. Por que as pessoas usam a expressão, você quer pedir uma oração, pede para uma pessoa que acabou de chegar na igreja, novo convertido. Coração sincero, puro, aberto, rasgado. A oração é respondida imediatamente. Por quê? Deus espera que você cresça. Porque chega um ponto, talvez você está naquela pista de 30 km por hora, daqui a pouco você já está na de 50, daqui a pouco você já está na de 70, daqui a pouco você já está lá 200 por hora. E Deus está dizendo, opa, isso aí, filho, mantenha o que você tem. Mantenha, porque agora, além de você manter isso aqui, nós vamos pular de nível, nós vamos para um outro patamar agora. E isso aqui vai exigir de você mais entrega, mais comprometimento, mais envolvimento, mais oração, mais jejum, mais foco. Você vai para um outro nível, uma outra realidade. E é necessário você ter mais para isso. Senão você não vai suportar a pressão, a cobrança, os ataques, inveja, olho gordo, maldade, pessoas que se levantam contra você, o mundo espiritual que conspira contra você, porque você está indo com direção de Deus. Você consegue entender isso? É necessário esse crescimento. É necessário esse crescimento. É necessário. Você não pode viver acomodado, esperando que as pessoas façam algo por você. É tão interessante, a bispa falou isso esses dias, em uma reunião de pastores, isso é uma realidade. Você não é reconhecido, as pessoas são reconhecidas de duas maneiras, ou pelos problemas que elas causam, ou pelos problemas que elas resolvem. Sabia? Ser reconhecido dessa maneira. Ou você é aquele causador de problemas, ou você é aquele solucionador de problemas. Repete assim comigo, um solucionador de problemas prospera. Um solucionador de problema, ele prospera. Porque as pessoas estão à procura disso. Está conseguindo entender? As pessoas estão à procura de solucionadores de problemas. E quem vai solucionar problemas? Como que Daniel conseguiu solucionar? Como que José conseguiu revelar aquela questão que estava ali, talvez invisível aos olhos de todos? Quem ajudou eles? Agora, se Daniel não tivesse tido aquele compromisso com Deus, de oração, de obediência, de fidelidade, de entrega, de compromisso, Deus, é Deus, a minha vida é Deus, mas eu não estou vivendo ainda aquilo que eu quero viver, eu tenho o tempo certo para todas as coisas, é Deus, eu vou investir na minha vida, eu vou me tornar perito, eu vou desenvolver, eu vou crescer, eu vou evoluir em Deus. E quando Deus entender que eu estou pronto para solucionar algo, Ele vai me colocar lá. Você está conseguindo entender? Deus vai me colocar lá. Deus te coloca lá. Deus te coloca. E você tem que entender que isso não para. Isso não para. É que nem... Quem aqui anda de bicicleta? Você anda de bicicleta? Quando você começou a andar de bicicleta, você lembra a tragédia que foi? Não é? Ali, inseguro para desequilibrar, daqui a pouco para equilibrar. Ou seja, moral da história, um tempo depois você estava soltando até as mãos dela, não era? Soltando as mãos, os mais ousados empinando, os mais loucos ainda subindo até em cima do banco e fazendo manobras. Aí você fala assim, rapaz, eu não consigo nem equilibrar o negócio. Para você ver. Pessoas que investem. Pessoas que gastam tempo. Agora vamos lá. Vamos voltar nisso aqui. Se o machado está cego, você já imagina uma coisa cega? Um machado cego. Você bate, você fica cansado, você fica exausto, o resultado não vem, você se frustra, você se decepciona, daqui a pouco você até desiste, porque você acha que aquilo não vai funcionar. É ou não é? Mas se o machado está afiado, você, ele
rasga. Outra ele vai rasgando. E a coisa mais gostosa na vida de uma pessoa que está buscando esse avanço, esse crescimento em Deus, é quando você faz algo e você vê acontecer. É ou não é? Não te dá um vigor, não te dá um gás. Não te dá um gás. Você fala, eu quero fazer mais. Eu vou investir, eu vou continuar, é isso mesmo. É essa a mensagem. E a coisa mais interessante na minha vida e na sua vida é que quando nós estamos assim, sabe qual que é o termômetro nosso? O diabo não se levanta? Situações não se levantam? Vêm pessoas, problemas. Você está orando mais, você está buscando mais, você está se envolvendo mais com Deus. Começam coisas aí, situações se levantar para fazer o quê? Para te desanimar. Não faça. Você está fazendo muito. Vai devagar, não precisa. É loucura. Você precisa ter tempo para isso, você precisa ter tempo para aquilo, você precisa ter tempo para aquilo outro. Gaste tempo afiando o machado. Gaste tempo afiando o machado. Ganhe tempo com sabedoria. Você vê que é interessante as coisas, né? Tem gente que fala de tudo e de todos. Tem gente que é assim. Mas por ela mesma, ela não faz aquilo que ela tem que fazer. Ela não faz. Imagine só uma pessoa obesa. Uma pessoa obesa falando de emagrecimento. Você acreditaria nela? Você ia acreditar nela? Você ia acreditar na bispa se ela não provasse para você o quanto Deus tem abençoado a vida dela, como ela mostra todos os dias? Como eu. O quanto Deus vem fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família, tantas coisas que aconteceram. E o que vem acontecendo. Talvez você dizeria assim, né? Tantas coisas. É possível. É possível. Eu falo isso há muito tempo. E tinha uma pessoa que era um obreiro. Eu fui pastor de uma igreja, da igreja do Ministério Mudança de Vida mesmo, em Fernandópolis, há muitos anos, nem me recordo quantos anos, acho que eu vim para cá em 2008 eu vim para cá, para São Paulo. E aí essa pessoa diz assim, eu sempre disse ainda a ela, essa pessoa, quem viver, verá. Permaneça e você verá. Permaneça e você verá. E essa pessoa, assim, ao decorrer do tempo, ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele desistiu, ele parou e travou a vida dele. E esse tempo atrás ele mandou uma mensagem para mim, não sei nem como ele conseguiu meu celular. Ele mandou uma mensagem, inclusive eu demorei para responder, porque eu não sabia quem que era, eu achei que era alguma pessoa querendo vender alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e eu vi a mensagem no WhatsApp lá, eu nem respondi, não era a minha prioridade, não vi, depois de um tempo, eu fui ver, eu falei, olha só, o fulano, o que é? Ele mandou um áudio para mim, dizendo o quanto ele estava arrependido de ter parado. E ele disse assim para mim, pastor, bem que o senhor fala, olha só, está no áudio, eu ia soltar o áudio dele aqui, só não vou soltar porque seria desrespeitoso, mas bem que o senhor falou, até aquela pessoa, ele citando o nome da outra pessoa que estava com ele na época, que chegou com ele, até aquela pessoa que chegou comigo naquela época, já se formou, se casou, comprou casa, comprou carro, abriu o seu comércio e está progredindo, e agora ele está projetando abrir filiais e está vivendo um outro nível. E eu ainda moro com a minha mãe. Porque eu não evoluí, eu parei. E eu não estou falando de uma pessoa na época que tinha 15 anos de idade, estou falando de uma pessoa que na época tinha 19 anos de idade. Hoje ele tem 41. Você está conseguindo entender? Olha quanto tempo passou. E aí, você olha que as pessoas, elas não acompanham
e acham difícil demais. Você está conseguindo entender? É difícil demais. É difícil demais. É mesmo. É mesmo. Para viver coisas grandes, para você atingir níveis altos, você precisa dar mais. Precisa dar mais. Se você vai tomar um cafezinho aqui no Brás, você vai pagar 5, 10, 15 reais. É ou não é? E se você for tomar um cafezinho na Paulista, é isso mesmo? 30. Agora, tudo bem, Paulista está ok, 30 reais, talvez um lugar acessível, ali, um dos pontos comerciais altos de São Paulo, tá tudo bem. Se você vai no aeroporto, é 30? 30 é uma água, quase uma água. Você fala, 30 reais? Aí você fala, e é interessante, né, que até bebedouro é difícil nesses lugares, não é? Até bebedouro é difícil nesses lugares, não tem opção. Não tem. Amigo, você está aqui, você tem que pagar por estar aqui. Aqui é outro nível, é outro patamar, é outra realidade, é outra dimensão. Ah, não, mas isso aí, não, eu não quero, eu não gosto disso aí. Coloca lá, dá tudo na mão dela lá para ver se ela não gosta. Dá tudo na mão dela. Não, isso não é para mim, não, eu não quero. Não, é isso, aquilo outro. Não, estou aqui. Se der a ela, será que ela pega? O fulano, ó, não, mas você tem que fazer esse investimento, você tem que fazer isso, aquilo outro, para você chegar nesse resultado. Não, eu não quero, não, isso não. Falar o seguinte, eu estou te dando tudo isso aqui. Nossa, isso aqui era o meu sonho. Não era assim? Isso era o meu sonho. Mas se era o teu sonho, por que você não pagou o preço pelo teu sonho? Por que você não investiu tempo para desenvolver, para chegar no seu resultado? Porque tem coisas na sua vida que você passa muito tempo buscando, orando, e ali desenvolvendo, aperfeiçoando, talvez você não atingiu o resultado. Como nós já ouvimos várias vezes as lideranças falarem aqui, de você trabalhar e ainda não chegar no resultado que você almeja, mas você continuar porque você entende que aquilo é preciso, você vai em cima, e você vai trabalhando, você vai investindo, você vai dando a Deus, e você vai entendendo, e você vai ouvindo Deus, você vai dando a Deus e vai ouvindo Deus, e chega num ponto que você já não está reconhecendo quem é você, porque você evoluiu, você cresceu, você já não é mais aquela pessoinha, aquela criaturinha, aquele desprezível, aquela pessoa que vivia reclamando, com uma vida miserável, desgraçada, mas uma pessoa que saiu daquela mentalidade e foi para uma outra, porque entendeu a necessidade de investimento espiritual. E não perca tempo. 2020 chegou pessoas aqui na igreja, da época da Celso Garcia, que eu estava aqui. E essa pessoa ainda chegou na porta e disse assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. O senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, você lembra de fulano de tal? Lembro. Eu falei, ele está aqui, inclusive. Eu falei assim, eu sei que ele está aqui. É, pastor, porque a gente chegou junto, né? E olha como que ele está. E eu, pastor, estou com a vida desgraçada. Eu falei, por que você parou? Por que você parou? Você está conseguindo entender? Nós estamos no projeto da leitura em 1 ano, certo? Tem gente que se esse projeto da leitura fosse levar para o Serasa, o SPC, essa pessoa tinha sido protestada já, porque ele já parou. Você está conseguindo entender? Ele já parou. Tem gente que não ora mais como orava antes. Tem gente que não dá mais a devida atenção. Entenda uma coisa, é 1 ano de governo. E não tem como nós governarmos se nós não autogovernarmos a nós mesmos. Se você não se autogovernar, não tem como você governar nada. Você está conseguindo entender? Não tem como você fazer nada. Nada. E se você não consegue governar a sua disciplina espiritual, você acha que você vai conseguir administrar milhões? Porque é provado
que muitas pessoas emocionais gastam mais do que deveriam. E se você der R$1 milhão para uma pessoa emocional, é muito provável que, com base nas suas emoções, ela vai torrar aquele dinheiro. Ela não vai fazer nenhuma coisa produtiva, nem algo que edifica, nenhum investimento que vai trazer a ela um resultado. E pessoas emocionais são trabalhadas. Por isso aqui, ó. Palavra. Palavra. Tem muito crente dodóizinho ainda. Tem muito crente dodóizinho. E é uma coisa interessante que você está num lugar onde a bispa, a liderança desse ministério, ela é muito franca, muito sincera e direta no que ela tem que falar. Se ela tiver que falar algo para alguém, independente de quem for, o Espírito Santo dirigir, mostrar a ela algo que ela dirigir, ela vai falar. Você gostando ou não. Você está conseguindo entender? Você gostando ou não, ela vai falar. E não importa para ela o que você pensa, ela vai falar. Por quê? Por quê? Porque isso é libertador. Isso é libertador para muita gente que quer. Mas quem não quer, fica travado. E agora vamos lá. Quem assiste o programa aqui? Mudança de Vida. Você assiste o programa? Assiste ou ouve, né? Porque tem pessoas que ouvem, né? Não está ali assistindo, está ouvindo, está indo, está com foninho de ouvido. Isso é importante, esse investimento. Agora vamos lá. Você sabia que hoje, infelizmente é uma realidade em alguns lugares que para você ter uma consultoria com alguém você precisa pagar? Você sabia disso, não sabia? Vamos lá. Você sabia que tem muitas dessas pessoas que ouvem a bispa e colocam em prática aquilo que a bispa ensina para ensinar outras pessoas? E cobram ainda. Ouvem a bispa, aprendem, desenvolvem, aplicam, vão lá e se tornam mentores e cobram para ensinar outras pessoas. Olha que coisa. Agora vamos lá, você já recebeu alguma consultoria da bispa? Todo dia. Todo dia. Todo dia, meia-noite, o programa está lá no canal, uma consultoria diária. Uma consultoria diária. É ali 30 minutos, intenso, te dando direções importantes, provando para você que funciona, que dá resultado se você fizer, mostrando para você o quanto é possível. Você não está desamparado, você tem a palavra, mas você tem consultoria, você tem um apoio, você tem assessoria. E é interessante que ela dá manutenção ainda a toda essa consultoria, sabia? Sabe qual que é a manutenção dela? Orar por você todos os dias, isso é o que ela faz. Não é todos os dias não, isso é o tempo todo praticamente. Quem está com ela, às vezes está mais próximo, ela sabe, ela está ali, é um café que ela vai consagrar, é um almoço, uma refeição, alguma coisa, ela ora pela igreja. Ela ora por você, ela apresenta ao povo. Está ali intercedendo a Deus por sua vida. Assim como ela, assim como os demais líderes, bispos, pastores, obreiros, orando em prol da sua vida. É uma cobertura espiritual para te favorecer, para dar a você ali condições e todo o apoio que você precisa espiritualmente para você chegar. Mas não adianta nós querermos mais que você. Você consegue entender? Quando você quer mais algo do que alguém, aquilo dá certo. Quantas vezes você já fez isso? Hã? Quantas vezes? Eu dou um exemplo que, talvez bobinho, mas eu na minha época, na minha infância, eu queria tanto andar de roller, lembra aqueles roller, o patins, né, o roller? Eu queria tanto naquela época, eu tinha um que era velho, que eu tinha ganhado de alguém, e eu era criança, eu gostava daquilo que eu tinha paixão, eu era apaixonado por aquilo. Eu praticamente dormia com aquilo no pé.
E aquilo já estava velho, não tinha dinheiro nem para trocar as rodinhas, que já estava gasta. E eu, depois tive uma filha, um sonho, fui lá, comprei, gastei, coloquei. Eu queria tanto que ela quisesse aquilo, como eu queria na época. Fui, levei, vai, ensina. Colocou 2 vezes no pé, ficou lá quase 2 anos, até eu falar, não, dá isso para alguém. Eu queria mais do que ela. Eu queria mais do que ela. E está provado que quando você quer mais do que alguém, não dá certo. Aquela pessoa tem que provar. Você está conseguindo entender? Ela tem que provar, ela tem que sentir na pele, ela tem que pagar por aquilo, tem que pagar por aquilo. Por isso que tem coisas que você tem que fazer sentir. É o teu filho, faz sentir. É funcionário, faz sentir. É pessoa, tem que fazer, tem que sentir. Porque senão a pessoa não manda mensagem, não dá a resposta certa para aquilo. E ao invés daquela pessoa ficar criando uma expectativa ilusória daquilo, você já mostra para ela a realidade. Filho, o negócio é o seguinte, se você não fizer, não vai dar certo. Você não vai chegar. Não vai chegar. Não é do nada que acontecem as coisas. Não é do nada. É Deus. É por intermédio de uma responsabilidade, de comprometimento com as coisas espirituais. Porque é Deus quem favorece. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados. Eu quero que você peça a Deus agora que Ele derrame sobre a sua vida essa unção para essa nova fase. Para esse novo tempo que nós entramos. Peça a Deus. E nós vamos para um tempo que ninguém segura. Ninguém segura aqueles que estão literalmente comprometidos. Ninguém segura aqueles que estão literalmente comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino. Ninguém segura, independente do que foi dito, do que foi falado, do que foi trazido a ela. Ninguém segura. Você vai para um nível muito alto. Você vai para uma realidade muito alta. Muito alta. Não adianta só elevar o padrão econômico, a posição, sem elevar o padrão espiritual primeiro. Não adianta. A bispa fala muito sobre isso. Tem gente que não suporta o peso da bênção, e a bênção pesa. E você tem que ter essa responsabilidade de manter aquilo que Deus tem com você, até você ter condições e estrutura, e dizer para Deus, Deus, ok, ótimo, estou pronto para um outro nível, estou pronto para uma outra fase, estou pronto para uma outra etapa. E a resposta de Deus, ela é clara para mim e para você. Saiba que a pressão é maior, a cobrança é maior, o ataque é maior, tudo é maior, e você tem que estar pronto. E você tem que estar pronto. Então peça para Deus, diga, Senhor, derrama sobre a minha vida essa unção, esse poder, essa autoridade. Senhor, me ajuda a eu ver aquilo que eu não estou vendo. Meu Deus, me ajuda a entender aquilo que eu não estou entendendo. Senhor, se em algum momento, meu Deus, eu me perdi, meu Deus, eu me distraí, meu Deus, nós estamos agora, Senhor, em junho, talvez eu me perdi em algum momento. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu não quero perder tempo, eu não quero perder mais 1 milésimo de segundo sequer. Eu não quero perder, eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder. Diga para Deus. É o seu comprometimento que vai fazer Deus te honrar. E o teu comprometimento não com as coisas apenas, mas com a sua vida espiritual que vai fazer Deus te honrar. É o quanto você se compromete com Deus, é o quanto Deus é sua prioridade, é o quanto Deus é colocado em primeiro lugar na sua vida, é o quanto Deus está na sua vida. É isso que vai fazer Deus te honrar. É isso que vai fazer Deus te honrar, é isso que vai fazer Deus te elevar, é isso que vai fazer Deus te elevar. Nada mais.
Nada mais, nada mais. Respeite o seu tempo, respeite o processo, dependa de Deus. E quem confia em Deus, quem depende de Deus, não fica querendo aí viver algo antes do tempo, porque Ele sabe que tudo é no tempo de Deus. Então invista tempo, invista tempo. Semana retrasada eu atendi uma pessoa que foi fazer a prova da ordem. Ele dizia assim para mim: pastor, olha, eu entro num trabalho 7 horas da manhã, e eu saio às 5 horas, e quando é 6:30, 7 horas eu estou entrando na faculdade, e ainda eu tenho que fazer a prova da ordem, e faz 2 meses que eu não sei o que é dormir 6 horas. Eu estou dormindo 3 horas e estou ali, e eu estou em pé muitas vezes, lendo, em pé, porque eu sei que eu não vou conseguir ficar sentado, porque eu vou dormir, e naquele momento eu estou ali com o livro na mão, eu estou falando: meu Deus me ajuda, meu Deus me sustenta, meu Deus me ajuda, meu Deus me sustenta. E a coisa mais importante que eu ainda disse a ele: não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer espiritualmente, porque é isso que vai te honrar. É isso que vai te honrar. E ele disse assim: pastor, eu não abro mão. Todos os dias, antes de chegar no trabalho, eu preciso do programa. Eu preciso do programa Mudança de Vida, eu preciso daquela energia, eu preciso daquela força, porque é aquilo que tem me sustentado. É o programa Mudança de Vida que tem me sustentado. Essas direções, é essa nutrição que tem me dado força, que tem me dado vitalidade, que tem me dado vida, que tem me feito acreditar. E quantas vezes eu estou em pé dizendo: Senhor, me sustenta, me ajuda. E não tem como uma pessoa como essa não atingir o resultado. E Deus espera isso de você. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro em favor, meu Deus, de cada uma dessas pessoas que estão aqui, todas, meu Deus, que estão acompanhando pela transmissão. Senhor, eu peço essa unção, esse poder, meu Pai, sobre a vida do Teu povo, meu Deus, e que, meu Deus, tudo aquilo que talvez estava travando, bloqueando, impedindo, meu Deus, essas pessoas de verem, de entenderem, de compreenderem, meu Deus, aquilo que o Senhor tem e quer com elas, meu Deus, que todas essas barreiras, que todas essas travas, que todas essas crenças limitantes, que todos esses padrões sejam quebrados, cancelados, destruídos em o nome do Senhor Jesus. Que todos os padrões, que todas as crenças limitantes sejam quebradas, desfeitas em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Deus, um povo de autoridade, de poder, de força, de ousadia, de determinação, de convicção. Meu Deus, um povo, meu Deus, que entende, meu Pai, o real propósito de cada noite, meu Deus, de cada dia, de cada tempo investindo, meu Pai, no Senhor, na sua vida espiritual, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, Senhor, meu Deus, uma porção, meu Deus, grandiosa, sendo derramada sobre a vida do Teu povo, uma porção que vai levá-los para um outro nível, um outro patamar, em nome de Jesus. Diga isso para você com a mão no seu peito, diga: eu estou indo para um outro nível, eu estou indo para um outro nível, eu creio, eu estou indo para um outro nível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor te sustenta e Ele te ajuda, você vai chegar. Os dias parecem ser desafiadores, mas você vai chegar. O resultado vem. Não existe ninguém que dá mais que Deus. Ninguém faz mais que Deus. Ninguém faz mais que Deus. E Ele está fazendo na sua vida. Chegou o tempo
de cessar o choro. Chegou o tempo de cessar o choro, e chegou o tempo de rir, assim como está lá em Salmo 126, aqueles que foram chorando, regando com lágrimas, voltarão rindo com gozos de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a unção de um novo tempo, de um novo ciclo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê a Deus aquilo que Ele está requerendo de você, se comprometa mais, se envolva mais, dê mais a Deus, e Ele vai dar mais a você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: eu tomo posse dessa unção, de um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase, em nome de Jesus. Eu creio e eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandiosas na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.